Bom, na aula passada nós vimos o código de Hamming, tá? E como funciona o código de Hamming. Basicamente é um código que ele tem a capacidade de detectar e corrigir erros de um bit, né, dentro dos dados, tá? Então, é, a base do código de Hamming é a paridade, é o cálculo da paridade, tá? A gente viu com a paridade horizontal e vertical, a combinação de paridade horizontal e vertical, a gente consegue localizar o bit que tem problemas, né, que deu erro, tá? E a partir dessa localização, a gente tem como corrigir esse bit, tá? Então, a ideia é a mesma aqui no caso do Hamming. Só que o Hamming usa uma combinação, tá, de paridades, né, combinação binária de paridades, de forma a poder, e aí uma combinação de tal forma que, pelo menos, a cada bit, pelo menos, é feita uma paridade, pelo menos em duas paridades, tá? E de forma que essa combinação, né, de bits, né, de paridades, consiga detectar e localizar o bit errado. Bom, então, essa é a ideia do código de Hamming. Além do mais, ele tem uma outra truque, né? A colocação dos bits, né, de paridade dentro do código final que é gerado, tá? Permite com que você tenha uma distribuição uniforme do código final no espaço de código maior, tá? Então, nesse exemplo, temos 4 bits de dados que queremos proteger, tá? 4 bits, vamos pressupor, então, que todos os 4 bits, ou seja, 2 elevado à quarta, dão 16 valores diferentes. Todos os 16 valores estão ocupados, quer dizer, a eficiência é máxima, tá? E aí todo o espaço de código está ocupado. Ao acrescentar os bits de paridade do Hamming, tá, você está ampliando, aumentando o espaço de código. Tá? Ao aumentar o espaço de código, a ideia é colocar esses novos códigos, né, em posições equidistantes, né? Quer dizer, é uma distribuição uniforme desses códigos nesse espaço de código. Tá? Então, aumentei a área, né, aumentei o espaço de código, e aumentar o espaço de código, eu não deixo o código todo concentrado num canto só. Lembra, né? Por exemplo, você pode ter um bit só de dado, né? Um bit só de dado, só tem 2 valores possíveis, 0 e 1, e nesses 2 valores possíveis, então um do lado do outro, quer dizer, não tem distância de código nenhuma entre eles, né? A distância de código entre eles é 1, que é a própria informação. Você pode colocar mais bits, né, para aumentar o espaço de código, para aumentar a redundância e, ao mesmo tempo, afastá-los na distância máxima de código. Então, eu dei o exemplo de colocar mais 3 bits, ou seja, 4 bits no total, né? Então, você tem 16, passa a ter 16 possibilidades para representar, ou para armazenar, ou para transmitir um único bit de informação. Então, a densidade cai, a densidade de informação cai, e a eficiência cai junto, né? Tá? Por quê? Em vez de usar apenas um bit, eu passei a usar 4. Quer dizer, a quantidade de informação sobre o espaço de código passa a ser menor, tá? Passa a ser só apenas um 4, ou seja, a densidade cai bastante, tá bom? Mas, em compensação, né, você passa a ter uma redundância maior, né, e possibilidade de você detectar e corrigir os erros, né, de bit maior também, tá? Desde que eu afaste os bits, afaste os códigos, né? Então, um afastamento ideal seria codificar o 0 como sendo 0000, ou seja, 4 bits zeros, e o 1 como sendo 1111, 4 bits 1. Tá? Aí eu tenho a máxima distância possível, 4 bits. Tá? Com isso, né, qualquer virada de um único bit, eu consigo detectar esse erro, em primeiro lugar, e consigo corrigir. Tá? Porque se de 4 bits apenas um bit vira, né, eu tenho como saber, né, qual era o bit que virou e qual é o valor correto desse bit virado. Bom, vocês concordam? Bom, 2 bits virados aí já fica na dúvida, né? Está numa fronteira, aí você não sabe se, com esses 2 bits, se eram uns 0000 que virou 1100, por exemplo, 2 bits, né? Ou será 1 antes ou será 0 depois, entendeu? Então,
Isso é um caso de fronteira. É por isso que, quando eu faço código, distribuição de códigos, acrescentar códigos, eu acrescento de forma a evitar que essas viradas de bits caiam em cima de uma fronteira, de um valor, um código duvidoso, que eu não consigo definir de que lado está, né? Se é o lado 0 ou se é o lado 1. Tá? Então, o Ramin tem essa estratégia, né? Você define esse código, a quantidade extra de bits e define os códigos de tal forma a preservar, né, essa separação uniforme e evitar que viradas de bits provoquem, né, essa dúvida cair na fronteira ou se virar, vire fora, né, entre numa área que pertence a outro valor, tá? Então, essa é a base, né, a ideia básica do código de Hamming. Tá? Então, temos um exemplo, né? Então, aqui, ó, tá? De um bit, né? Desculpe, 4 bits de valor de dado. E a ideia é usar esses bits adicionais, né, que a gente chamou de paridade P, tá? Para proteger, para criar um código do Hamming para proteger esses dados, tá? Então, qual a quantidade de bits de paridade que eu devo acrescentar? Então, a fórmula a ser utilizada é essa aqui. Essencialmente, apesar de ser meio complicado, essencialmente o que quer dizer essa fórmula? Quer dizer que a ideia é acrescentar, né, uma quantidade P de bits que seja possível, né, de ter uma representação geral deles, né, sob o ponto de vista de posição. Tá? Então, posição de múltiplos de 2. Tá? Então, a gente vai ver a posição, está aqui, né, a ideia da posição. Então, eu devo acrescentar um bit a mais aqui, de tal forma que eu tenha esses códigos aqui de localização, de posição em binário, tá, para permitir codificar cada uma dessas posições. Tá? Então, bom, vamos lá. É uma inequação, tá? Então, a forma exata é complicada, porque você tem o P ambos os lados, tá? P seria incógnita, né? Então, para 4, temos para D igual a 4, nós temos 4 mais 1, que é 5, né? E aí, o P, podemos escolher vários valores de P inteiro, né? Para saber qual seria o valor que torna, né, essa inequação correta, né? Tá? Ou verdadeira. Então, para P igual a 2, temos 2 elevado ao quadrado, tá? Que é igual a 4. E do lado de cá, nós temos já 5 mais 2 vai dar 7, tá? E 7 não é menor nem igual a 4. Tá? E não satisfaz a condição. Então vamos tentar agora com P igual a 3. Com P igual a 3 nós temos 2 elevado a 3, que é igual a 8. E do lado de cá nós temos 4 mais 1, que é 5, mais 3, 8. E aí o P igual a 3 satisfaz, né, essa inequação. Bom? Bom, escolhido P, significa o seguinte: tem para 4 bits de dados, nós temos então 3 bits de bit de paridade. Tá? E como é que ela é organizada, né? Como é que o código de Hamming é montado? Tá? É montado da seguinte forma: ele coloca os bits de paridades em locais, tá? Em posições, tá? Múltiplos de 2. Tá? Então, é o potência de 2. Desculpe, não é múltiplo, potência de 2. Então, vamos lá. No caso, aqui são essa sequência de bits, são numerados, né? São 4 bits de dados mais 3, total de 7 bits, né? Então tá aqui. Os 7 bits estão aqui. E aí vamos colocar os bits de paridade em potências de 2. Portanto, nós temos o 1, 2, 4, 8, 16, assim por diante. São as potências de 2. Na posição 1, 2, né, é a paridade de P1 e P2. Tá? A próxima posição da paridade seria a posição 4. Né? Então, vamos pular esse espaço entre P2 e P3, né? o 2 e 4, nós temos a posição 3, onde vai entrar o primeiro bit do dado, tá? Que é o D1. Tá? E aí nós temos já, né, em destaque, deixa eu ver se eu consigo destacar.
P1 e P2, tá? E P3. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo marcar. Apareceu marcado ou não? Espero que sim, tá bom. Então, Sim, apareceu. legal. Obrigado, gente. Eu preciso da realimentação de vocês. Eu não estou enxergando. Quer dizer, eu enxergo a minha tela, mas não enxergo o que vocês estão enxergando. E aí tá, né? Tá, P1, P2 e P3 são as 3 bits paridades. Estão colocadas na posição 1, posição 2 e na posição 4. Aqui o P3. Tá bom? Não sei se deu para perceber. Aliás, o mouse aparece? Não, né? O ponteiro. Não. Não, né? Essa é uma outra dúvida que eu tinha. Tá bom. Bom, e aí, com isso, nós temos os 7 bits, né? Que é o código do Hamming, tá? Então, o D1, D2, D3 e D4 nós já temos, são os dados. Então, agora resta calcular o P1, P2 e o P3 para inserir os bits aqui dentro, tá? Se tivesse mais um bit de paridade, ele estaria na posição 8. Então, entraria depois do D4 que está aqui, né? Tá bom? Não sei se o D4 aparece marcado, né? Então, porque o D4 está na posição 7, tá? Então, a P4, a paridade 4, entraria nesse local, na posição aqui. Mas não é o caso, né? Não é o caso porque, ah, pela equação anterior, né, basta apenas 3 bits de paridade, tá? Veja, apenas entre aspas, né? No fundo, você tem 4 bits de dados, eu estou usando 3 para protegê-los, ou seja, eu estou quase dobrando, né? O tamanho final, né, do bit, desculpe, do código, tá? Você não está ocupando mais 3 bits e você não está acrescentando informação, né? Então, a, a informação continua sendo esses 4 bits de informação, tá? Então, a densidade cai e a eficiência cai. Em compensação, né, apesar de ser um código mais ineficiente, ele está sendo acrescentado esses bits para proteger, né, para facilitar a detecção de erros e a correção desse erro, tá? Então, às vezes vale a pena você acrescentar, né? Vamos lá. Tá. Então, essas são as posições P1, P2, P3, né? E D1, D2, D3 e D4. Tá bom? Então, a posição está aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, são 7 bits no total. E aí, vou colocar aqui embaixo a, o código binário, né? Dessas posições, tá? Então, o 1 é o 001 em binário, né? Da mesma forma que está aqui, tá? O 6 é 1106 em binário e 7 é 111, né? Tá? Em binário. Para que eu coloquei em binário? Eu coloquei em binário aqui embaixo para poder fazer identificar com mais facilidade o bit que serão considerados no cálculo da paridade, tá? Como é que eu calculo então o P1, P2 e P3? Tá? A lógica para fazer isso é o seguinte, né? Vamos verificar, né, qual é o número da posição do bit de paridade com o bit, em relação ao bit. Todos os bits de paridade, como eles são potências de 2, são potências de 2, eles só tem um único 1 na posição. Também pode reparar aqui, ó, tá vendo? Tá? Posição 1 é o 001, só tem um bit. Tá? Posição 2 é 010, só tem um bit também. Tá? É o 1 no meio, né? E aqui a posição do dado, que é a posição 3, tem 011, ou seja, tem 2 bits 1. Tá? Então, o truque de colocação também é justamente para facilitar, né, ter essa característica de bit marcado aqui, bit 1. Tá? Eu estou marcando aqui, né? Não sei se dá para ver. O P3 tem um 1 aqui na ponta, o P2 um no meio, né? E o P1, o 1, bit 1, fica do lado direito, tá bom? Enquanto que os demais tem mais de um bit, né? O 7, por exemplo, a posição 7 tem 3 bits 1, tá?
Bom, então qual que é o truque? Para calcular o P1, né, eu vou considerar, né, todos os bits que tem um 1 na mesma posição que o P1. Ou seja, todos que tem 1 nessa casa aqui. Tudo bem? Então, quais são esses bits? Tá? Quem tem esse 1, né, nessa posição? Bom, a gente sabe de cara que os bits de paridade não tem. Tá? Bit de paridade só tem 1 em uma posição única, né? Tá? Então, bit de paridade não tem. Vamos lá. O D1 tem. Tá vendo? Tem um 1 na primeira casa aqui, no bit mais à direita. O D2 também tem. O D3 não tem, né? E D4 tem. Vocês entenderam ou não? Tudo tranquilo? Meio confuso, né? Tá? Mas é relativamente fácil de entender porque ele está fazendo isso. Tá? Então, no fim das contas, ele vai fazer a mesma coisa com o P2 e com o P3 também. O P2 é um bit 1 no meio e o P3, o bit 1, está do lado esquerdo, né? Então, todos têm o bit 1 do lado esquerdo. Né? O D3, desculpe, D1 não tem, D2 tem, D3 e D4 também tem. Tá? Então, no fim das contas, né, os P's, né, vamos ver se está aqui, são calculados da seguinte forma. Tá aqui. Né, os P1, P2 e P3, tá? Ele vai fazer, né, o cálculo da paridade, no caso a paridade é par, tá? Dessas posições todas. Tá? Então, aqui no caso do P1, é o próprio P1, né, que é a posição 1, tá? Mais o 3, 5 e 7. Aqui é 3, 6 e 7, além do próprio bit P2, né, na localização do P2. Aqui é o P3, é o bit na posição 4, né, posição 4, mais os 5, 6 e 7. Tá? E você calcula a paridade desses bits. Então vamos ver o P3, por exemplo. Qual seria o valor do P3? Paridade dos bits, né? 5, 6, 4, 5, 6 e 7, tá? 4 já tem um, desculpe, o 4 é aquilo que eu quero calcular, é isso? Não tem nada, né? Tá certo. É o bit de paridade entre os 5, 6 e 7, 5, 6 e 7, é o 0, 0 e 1. Qual que seria o bit de paridade par, no caso? Então, só tem um único 1, portanto, o bit de paridade é igual a 1, tá? Que é onde vai ficar aqui, ó, o P é o calculado. Tá? Então, esses são os calculados. Né? Esse é o dado original. E o resultado final vai ser essa sequência que está aqui. Bom, essa escolha desses bits aqui, né, foi escolhida em função da posição dos bits, do bit 1 dentro da paridade. Né? Mas vamos reparar aqui, ó, aqui é o 3, 5 e 7. Depois aqui é o 3, 6 e 7. E aqui 5, 6 e 7. Tá? Vocês podem reparar que dos dados, né, dos bits de dados, todos têm, todos os bits estão em pelo menos, né, duas paridades. Tá? É o caso do 3. Quais são os dados? É 3, 5, 6 e 7. Né? 3 está aqui no P1 e no P2. P1 e P2. Né? O 5 está aqui no P1 e no P3. O 6 está no P2 e no P3, né? E o 7 está nos três. Tá? Então, com isso, é a mesma ideia do bit de paridade horizontal e paridade vertical. Tá? Você faz com que cada bit sendo verificado esteja em pelo menos duas paridades diferentes. Tá? E o cruzamento deles é que permite localizar, tá, o bit errado. Tá? Então, essa é a ideia do Hamming. Então, o bit final fica desse jeito aqui, tá bom? Calculado o bit de dados e o bit de paridade, os 7 bits aqui. Ó. Então, é o 0011, 001, 0011, 001, tá bom?
Tranquilo? Tranquilo, né? Espero. Tá? Bom, como é que funciona a outra parte dele? Montar é fácil, né? Agora, para que serve esses bits todos? Serve para localizar os erros e corrigir os erros. Vamos ver como é que... vamos seguir esse exemplo, né? Vamos ver o que acontece. Como é que se faz essa localização. Tá? Então, vamos lá. Tá? Vamos simular um erro, né? Tá. Então, aqui, ó, em cima é 1001, tá? Embaixo é 001, tá? Então, simular erro aqui, nesse cara que tá aqui, tá? No P3, na posição 4. Tudo bem? Então, lembra, é um que tá aqui, né? Tá? Vamos ver. Tá? Foi alterado para 0. Tá? Então, houve um erro, um ruído, que mudou esse bit, o P3, para 0. Né? Era 1, virou 0. Vamos calcular, então, para fazer a detecção do erro, você vai calcular as paridades todas e comparar com a paridade que veio. Tudo bem? Essa é a regra, né? Então, é o mesmo processo de elaborar o bit de paridade, você usa de uma forma inversa para elaborar e comparar, né, com o que veio. Tá? Então, calcula-se o P1, P2 e P3. Tá? Calculando P1, P2 e P3, nós temos aqui, ó, né, posições 1, 3, 5 e 7. Tá? Vamos lá, está aqui, né? P1. Vamos calcular P1. Então, é o próprio bit de paridade é o 0, né? O 3, que é um 1, 0, 1, 5 e 7, tá? Então, é 0, 1, 0, 1, tá? Então, tem dois uns, número par de uns, tá? Então, esse está ok, né? Esse bit de paridade está ok. Segundo, voltando. Segunda verificação, né? O bit P2, tá? P2 verifica as posições 2, 3, 6 e 7. Tá? Posição 2, 3, quer dizer, é o bit que está no meio, né? O bit 1 que está no meio, tá? É 2. É o 3 também, tá? Esse não, o 6, tá? E o 7, né? Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos então o 1, tá certo, é o próprio 0, né? 0, 1, 0, 1. Tá? 0, 1, 0, 1 já tem dois uns, tá? Portanto, o bit de paridade é 0. Sendo 0, comparando com o 0 que está aqui, está tudo ok, né? Não houve erro, não foi detectado nenhum erro. Tá? Que nem o P3 também não detectou nenhum erro, né? É isso? Não, P3... Eu calculo, você é o P3? Não. Não, desculpa, o P1 que foi calculado. O P3 não foi calculado ainda. Bom, agora vamos finalmente calcular o P3. Tá? É o 1 do lado... desculpe, é o lado esquerdo. Tá? Então, o lado esquerdo nós temos o 5, o 6 e o 7, além do próprio 4, né? Então, nós temos 1, 2, 3... Não, desculpe, 1... aqui dá, desculpe, 0, né? 0, 0, 0 e 1. Certo? 0, 0, 0 e 1. Tá, isso mesmo. Ou seja, eu tenho um número ímpar de uns. Então, aqui tem erro. Tá? Então, esse bit de paridade está errado. Eu sei que não é 1. Desculpa, não é 0, né? Sendo errado aqui, então, eu marco, então, aqui, ó. Tá? Correta, correta e incorreta. As que estão corretas, eu atribuo 0. Veja a diferença, hein? É uma atribuição, não tem nada a ver com o bit que está aqui. Tá? Eu simplesmente comparo, né, com o que eu calculei e com o que recebi, né, na exposição, o que eu li. Tá? E nessa comparação, eu coloco o 0 ou 1. Se 0 é 0, se está correta, e 1 estiver errada. Bom, e aí
eu tenho esse resultado aqui, ó. Lembra, P1, P2 deram ok, agora P3 deu erro, quer dizer, eu calculei um valor e está registrado lá um outro valor. Portanto, né, para o P3 fica o 1. E aí eu pego o resultado, né, dessa avaliação, dessa comparação, eu tenho 1, 0 e 0. Tá? Eu coloco na ordem inversa, do P3 para o P1, né, do P mais significativo para o P menos significativo. Como resultado, então, é a posição, né, você monta uma posição que é o 1, 0, 0. 1, 0, 0, né? E esse próprio código 100 é a localização do bit errado. Tá? Então, o bit errado então, é o 100. 100 é o próprio bit paridade 3. Tá? E aí, 100, eu sei que esse cara aqui deu errado, portanto, é só inverter. Tá? Em vez de 0, vai ser 1. Certo? Todo mundo entendeu? Não é muito complicado, né? Então, a ideia básica é você combinar os bits de paridade e de tal forma que o cruzamento desses erros vai gerar um código, né, que é utilizado depois para localizar, né, o código de identificação do local que é usado para você corrigir o erro. Tá bom? Dúvidas? É isso que a gente viu, né, na última reunião. Desculpe, na última aula. Tá? Vamos ver se preparamos um exercício sobre isso, né, nesse exercício. Tá? Como é meio extenso, talvez não dê tempo. Vou fazer uma avaliação antes, se coloca como exercício ou não. Tá bom? Para nessa quarta-feira. Deu para entender ou não? Tá? Espero que sim. Se tiver dificuldade de entender, a gente volta, né? Bom, tá gravado o assunto, então acho que dá para assistir com mais calma, caso vocês tenham tido alguma dúvida. Tá bom? Então, o que é bacana, na verdade, nessa área de código, né? Apesar da complicação, muita gente deve ter ficado chateada, mas são coisas interessantes, né? O fato de você ter aprendido a calcular a quantidade de informação, apesar de que é uma proposta teórica, né? Permitiu, através do Shannon, né, criação de códigos, a capacidade de você medir a densidade do código, a eficiência do código. A partir dali, você começou uma área de codificação, né, que antes era uma área completamente voltada a texto, voltado a códigos, né, de números decimais. Começar a trabalhar com o número binário, né, com elementos que é a unidade elementar da informação. E o número binário, ele abstrai todas essas dificuldades, você consegue lidar com a coisa mais pura, né? Um número mais elementar, um número mais simples, né? E com isso você começa a criar algoritmos, criar técnicas, né? E criar um elemento comparador é muito fácil, porque está tudo reduzido em bit, né? A medida é em bit, né? A codificação é em bit, em binária. E com isso foi possível criar uma série de algoritmos que eram passíveis de comparação. Quer dizer, eu conseguia comparar o desempenho, eu conseguia comparar a simplicidade e a complexidade desses códigos. Tá? O código Hamming é um excelente exemplo disso. Né? Então, foi uma forma de o pessoal perceber que, né, transformando em binário, codificação binária, eu teria como exercitar, né, algumas técnicas, alguns códigos, alguns algoritmos que permitissem, né, essas verificações ou essas correções de erro, né? Bom, aplicações disso decimal, não para correção, mas para verificação de erro, nós temos no nosso dia a dia, né? Tá? Não sei se você sabe, você tem o código CPF, por exemplo, né? O código, todo mundo tem CPF, né? Eu tenho dois dígitos no final do CPF separado com um traço, né? Que é um número de controle, tá? Aquele número de controle é um algoritmo que está por trás, tá?
que faz as contas com o seu número de CPF e calcula, né, esse número. Tá? Esse algoritmo, eu não sei, acho que não é divulgado, não sei se é segredo, mas em todo caso não é divulgado, eu não sei qual que é esse algoritmo, mas a ideia básica é pegar os números do CPF, fazer mais contas e depois calcular esse valor. Tá? E aí, checar depois se o valor que você digitou bate com o valor calculado. Tá? Qual que é a ideia por trás disso? Né? A ideia é que realmente, né, os números, como CPF, RG e vários outros números, né, código de barras do boleto, é muito número, né? E é muito fácil você errar, tá? Errar na digitação, por exemplo, né? E através desse código de verificação, você tem como checar localmente se não houve nenhum erro de digitação ou não, tá bom? Então, tudo isso é consequência, né, dessas ideias todas que vieram da codificação. Tá? Então, qual que é a ideia, então, desse código de verificação? É realmente checar se os números ou os bits vieram de uma forma íntegra ou não, foram digitados de uma forma íntegra ou não, ou se ainda se foram armazenados, né, de uma forma íntegra ou não, tá? Anexando esses códigos a mais, tá? Esses bits a mais. Não são informações a mais, tá? São apenas proteções, mecanismos de proteção dos dados. Tudo bem? Dúvidas? Tudo tranquilo? Podemos partir para o outro assunto? Né? Então, espero que vocês tenham gostado da elegância, né, do código de Hamming. O algoritmo meio, talvez meio complicado, mas é um código muito bem bolado, né? Muito interessante também. Bom, então, é muito utilizado em protocolo, né? Tá? Tem vários tipos de código, né? Principalmente para comunicação. Eu já comentei com vocês, né, que normalmente o ruído na comunicação ele satura os bits de um lado ou do outro, né? Põe tudo para um ou tudo para zero, né? Tá? Então existem códigos mais eficientes para detectar esse tipo de erro, né? A ideia não é corrigi-los, mas pelo menos detectá-los com mais precisão. Quer dizer, você sabe que nenhum código de proteção protege 100%, né? Tá? É sempre um trabalho estatístico que é feito, né, de probabilidade de falha. Tá? E algumas falhas são mais comuns do que outras, no caso da comunicação, e aí se desenvolve código, seja capaz de detectar, né, uma sequência longa de uns ou sequência longa de zeros, né, que não seria normal, né, alguém está transmitindo nessa sequência, tá bom? Então, um desses códigos chama-se CRC, Cyclic Redundancy Code, tá? É um código de redundância cíclica, né, cujo algoritmo visa detectar umas sequências longas, né, ou sequências ou trechos de bits, né, que foram afetados por saturação, tanto 1 para 0. Uma outra técnica também, né, utilizado no protocolo IP, né, TCP/IP. Bom, em todos os níveis da camada de protocolo você tem uma espécie de código de verificação. Tá? O que é um checksum? Está comentado aqui. Checksum você pega os bytes que estão sendo transmitidos e você vai fazer uma soma de cada um dos bytes que está sendo transmitido. E no fim do bloco, né, de algum bloco, você coloca a soma junto, né, transmite essa soma junto. Do lado que está recebendo, ele vai verificar através dessa soma, para fazer a soma também, e aí ao receber o checksum, o valor total, ele compara com o que ele calculou. Né? Então, se houver alguma inconsistência, significa que ou alguém transmitiu errado e veio ruído na linha que alterou o valor, ou, né, o receptor, desculpe, não, o receptor faz a conta errada também não, mas ele recebeu algum dado errado que levou a conta a ficar errada, tá? E como eventualmente ele detectou erro, mas não sabe corrigi-lo, né? Então, uma das formas que se faz é, ao receber e checar que não, o checksum não bateu,
é mandar uma mensagem chamada NAC, né, Not Acknowledge, solicitando a retransmissão do pacote, o último pacote que foi enviado. Tá? Então, com isso, você tem como corrigir o erro, né, que você conseguiu detectar, mas fazer uma correção através da repetição, né, uma nova tentativa de captar essas informações pela linha de comunicação. Tá bom? É isso, gente. Tudo bem? Então, aqui tem uma bibliografia, né? Alguém que perguntou sobre bibliografia. Isso aqui bom, essa área aqui de códigos códigos de correção e detecção tem bastante texto, tá? Vocês podem olhar aqui essas referências, caso tenham interesse em verificar mais coisas, aprofundar no assunto também. Tá bom? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Está na hora da almoçar, desculpe, jantar, né? Fiquem firmes na aula, hein, gente? Vamos lá. Então, continuando esse assunto de códigos, né, e técnicas de codificação e algoritmos, né, uma coisa interessante é essa área de compressão de dados. Tá? O que é compressão de dados? A gente já viu, né? Refazer os códigos de tal forma a melhorar a sua densidade e a sua eficiência. Tá? Então, eventualmente, você tem um texto codificado, por exemplo, em ASCII, você vai decodificar esse texto, né? Já está convertido em binário, né? Mas vai recodificar ele de forma a maximizar, né, a quantidade de informação. Tá? E aí você pode usar o Huffman, por exemplo, para gerar novos códigos, né? E esses novos códigos serão atribuídos, provavelmente, né, para fazer o levantamento de histograma, você vai atribuir esses novos códigos a caracteres que tenham maior ocorrência. Tá? Então, você pode usar o Huffman, pode usar o Shannon, Fanon, tá? De forma que esses códigos serão mais eficientes, vai resultar, né, em códigos mais eficientes, e um código final de máxima densidade. Tá? Esse processo todo a gente chama de compressão de dados. Você tinha um dado X original, agora você tem uma quantidade bem menor de bits para armazenar, né, a mesma informação. Tá bom? Então, essa é uma compressão de dados. Vocês estão recebendo essa tela ou não? Espero que sim, né? Sim. Legal. E aí, estão acordados ainda? Sim, professor. Não dá sono? Não, Impressionante. Não? dá não. E eu que estou quase dormindo aqui. Mas tá bom. Não, eu tava dormindo, Tadinho. deixa eu acordar. Então tá bom, gente. É bom ouvir vocês de vez em quando. Anima um pouco a gente também, né? Só eu falando é realmente uma coisa muito triste, né? Espero que acabe logo a pandemia para a gente poder conversar, né, olho em olho. Bom, Ai, Deus te ouça. estamos todos torcendo, né? Vamos lá, compressão de dados. Então a ideia básica é essa. É um texto muito extenso, quer dizer, é uma aula meio extensa, então vai ocupar 2 aulas pelo menos, tá? Então, essa primeira parte eu quero dar só uma introdução e um algoritmo meio chatinho, tá? Que é o LZW. É um primeiro algoritmo, na verdade, de compressão. Quer dizer, a ideia é a seguinte: tem a ver com aqueles códigos, que nem o Huffman, né? Um gerador de código para o Huffman e o Shannon são algoritmos de compressão, no fim, porque eles acabam gerando códigos ótimos, né? Tá? O LZW também é um código que é gerado, um código que tenta ser ótimo, só que ele é gerado de uma forma online, quer dizer, à medida que os dados vão chegando. Ou seja, é um código adaptativo. Tá? Diferentemente do Huffman e do Shannon, e Shannon falando que você tem que ter todo o bit antes, né, para poder analisar, e se você não sabe a priori qual é as informações que vêm. Portanto, não tem como achar um código ótimo se eu não tenho a informação de frequência, né, a probabilidade de ocorrência daqueles sinais. Então, o que ele faz? Ele vai jogando os primeiros códigos
a partir de uma tabela qualquer, mas à medida que vai avançando, né, havendo repetições, ele vai otimizando, né, por adaptação. Tá? Então é um código interessante. A ideia é ilustrar, né, mostrar para vocês quais são as possibilidades, né, desses códigos todos. Bom, vamos lá, compressão de dados. A ideia é dar uma introdução geral. Então, o objetivo é realmente ter uma máxima eficiência, né? Então, os códigos, as compressões, né, com códigos eficientes, né, máxima eficiência, você tem a máxima compressão, tá? Então, a eficiência máxima e densidade máxima. Então, quais são os processos envolvidos na compressão? Analisa os símbolos, né, códigos originais existentes, levantando suas frequências, né, o histograma das ocorrências, reduz a variação dinâmica, né, codificando a diferença entre os valores, também isso depende do tipo de dado original, e recodifica, atribuindo os códigos menores aos símbolos, né, mais frequentes. Tá? Então, muitas vezes, você, uma questão até de tempo, né, ou de frequência, ou de eficiência, você não tem tempo, né, de você ainda não tem todos os dados, e você também não tem tempo de você fazer essas análises enquanto o fenômeno está acontecendo. Tá? Então, vou voltar, né, na captura do dado. Você está lá com a pedra, está analisando várias pedras, está tirando as medidas, está pegando várias medidas, né, e está armazenando essas medidas no seu banco de dados. Tá? Então, o banco de dados não tem nada de eficiente, na verdade, né? Está pegando simplesmente as medidas de peso, por exemplo, né? E colocando numa tabelinha lá, tá? Os valores. Bom, a gente sabe que a gente pode codificar, em vez de colocar números em quilogramas, por exemplo, né? Eu posso pegar fazer um levantamento, fazer um histograma, pegar os pesos mais comuns, né, e recodificar, não na forma de número, né, ou eventualmente um ASCII que foi utilizado para representar os números, mas eu posso recodificar aquilo lá para um número menor de bits. Tá? Só que eu não faço isso porque não tenho todo o dado ainda capturado. Bom? Então, a compressão ocorre quase sempre um processo posterior à captura de dados. A captura de dados tinha um critério de codificação, né? Normalmente usa-se a codificação mais fácil que tem, né? Você prioriza a facilidade de codificação, né, e não a eficiência nesse primeiro momento. Por quê? Né? Porque o dado, muitas vezes aquele dado dinâmico, né, tá capturando a temperatura, por exemplo, né? Se você demora muito para ficar codificando, para ficar escolhendo o melhor código, né, aquele fenômeno vai embora e você não conseguiu capturar, fazer a captura correta, porque você estava ocupado fazendo outra coisa. Tá? Então, o objetivo inicial é realmente garantir a captura de uma forma mais rápida possível, para depois fazer o processamento dos dados já digitalizados. Tá? Então, é o que acontece muito. Então, é feita a primeira captura, os dados estão armazenados de uma forma não eficiente, agora eu vou trabalhar a eficiência. E aí, o que eu faço? Faço o levantamento das ocorrências, né? Levantamento das frequências que estão aqui, né? Tá? E depois que eu faço esse levantamento, tá, eu recodifico eles. Tá? Uma outra possibilidade é reduzir a faixa dinâmica, a variação dinâmica dos valores. Mas para isso eu preciso ter todos os valores possíveis, né, para saber qual o máximo e mínimo, tá, e quanto eu poderia fazer para reduzir isso. Bom, então, vamos para a primeira parte, a recodificação do texto, né, como é que se faz normalmente. Esse exemplo de um texto, não sei se vocês conhecem, pelo menos era do meu tempo, não tão antigo assim. Os Lusíadas, é de 1500, né? Tá? Não sou de 1500, hein, gente? Mas é um poema, né, famoso, que muitos foram obrigados a decorar. Não acho que não é tempo de vocês, né? Ninguém teve que decorar isso, né? Vocês conhecem essa primeira estrofe? Alguém já ouviu falar? Por incrível que pareça, teve alguém, né? Tá. Muito bem. Então,
esse é um poema. Normalmente os poemas têm uma estrutura uniforme, né? O que significa isso? Tem o mesmo número de sílabas, ou alguma coisa, mesmo número de caracteres. Então ele é mais ou menos bem estruturado. Tem a questão de rima e tal. Mas o que importa no caso aqui é a gente saber que tem mais ou menos uma estrutura uniforme de quantidade de caracteres, tá? A partir daqui, é uma língua portuguesa, né? Vamos tentar fazer umas análises aqui, né? Foi calculado por menos o número de caracteres por linha, tá? Tá vendo? Mais ou menos uniforme, né? Tem a média de uns 35, talvez. No final de cada linha tem alguns caracteres que não aparecem, né? Quais são os caracteres que não aparecem? O espaço, por exemplo, né? É um caractere que não aparece. E no final da linha, né? Normalmente tem uma coisa chamada, não dá para marcar, chama retorno e nova linha, né? Em ASCII tem um código específico, é o 0D e o 0A, tá? Na tabela ASCII, tá? Esse significa retorno de carro, o CR, Carriage Return, e NL, que é New Line, né? Que é linha nova. Tá? Ele faz com que você mude de linha aqui, e não só mudar de linha, ele retorna na posição inicial, que é o CR, né? Carriage Return, tá? Retorno de carro. Bom, então, se soma todos esses códigos, quer dizer, esse é um texto, quando se codifica em ASCII, é o que aparece no Notepad, né? Bloco de notas, né? Do Windows, tá bom? No caso de código ASCII, tá? E no código ASCII atual, né? Apesar de o inicial ser 5 bits, hoje no computador é usado 8 bits, tá? Total de bits, né, o total de bytes é isso aqui, né? Você faz uma soma total e aí você tem, bom, depois a gente calcula o número total de bits. O que a gente quer fazer é uma redução por bits, né? É feito um histograma, né? Distribuição dos caracteres do poema, incluindo caracteres especiais de controle e nova linha, né? Para as simplificações, não foram feitas distinções entre letras maiúsculas e minúsculas, tá? Normalmente são códigos diferentes, né? O maiúsculo e minúsculo, né, são diferentes. Tem um aqui, ó, né, uma maiúscula no meio, né, tem uma maiúscula aqui, mas foram considerados todos, né, como uma mesma coisa, tá? Tem o alfantil, C cedilha e assim por diante. Aqui tem ordem, né, todos os caracteres aqui, e a gente viu de cara que as vogais A, né, e E são os que têm maior ocorrência na língua portuguesa. Desculpe, tem o espaço também, né? O espaço conta também como caractere. Ok? Inverter na ordem dessa aqui. Tá? Então, qual que é a ideia? Então, vamos aqui no número total de bits, né? É o 281 bytes. 281 bytes. Né? E vezes 8 dá 2.248 bits. Bom, esse é o tamanho original do poema. Bom, a ideia foi feita, fazer uma ordem aqui e recodificar. Tá? Não foi feito nem em Huffman nem em Shannon. Tá? Foi feita uma coisa bem mais simples, só para mostrar o potencial, né, de quanto você consegue reduzir o tamanho, comprimir o tamanho, só com algumas técnicas bem simples. Então, o que foi feito? Foi escolhido, por exemplo, 4 bits para esse primeiro grupo, né, de 15 bits, desculpe, 15 valores mais frequentes. Tá? Então, 4 bits dá para codificar 16 valores diferentes. Tá? Só que eu vou codificar os 15, né, mais frequentes e reservar um. Eu uso para reservar um porque é o que vai marcar, né, o próximo grupo de 15 e assim por diante. Tá bom? Então, em vez de usar um código, né, onde eu estou usando bit, cada bit é bit, né, e de tamanho diferentes, eu posso usar um Huffman para achar o código ótimo. Só que é mais trabalhoso, né, fazer um Huffman com
quantos tem? Deve ter uns 30 caracteres aí, né? Tá? Ou 30 símbolos diferentes. Em vez disso, vamos fazer uma esquema mais simples, só para provar, né, que uma codificação simples já traz um grande ganho. Então foi usado 4 bits aqui, opa, dá para aparecer, né, 4 bits para o número, né, para os caracteres de maior ocorrência. Então, por o caractere A, foi escolhido o código 0, que é 0 em 4 bits, tá? 0000, tá? 1, 2, 3, assim por diante, né? Aqui até o 15, né? De 0 a 15, são 16 valores, exceto o próprio 15, né? O último valor foi reservado, né, como marcador. Lembra da árvore binária, né? Tá? Foi reservado o 1111, né, 15, para indicar que ele vai abrir para o novo grupo. Tá? Então, toda vez que aparece 15, não vou usar essa codificação, mas vou usar esta codificação. Então, esse 15 aqui é o marcador, mais, são 4 bits, né? Mais 4, novo grupo de 4, né, bits. Então, aqui já dá 8 bits. Tá? E aí eu codifico o resto, tá? Por ordem decrescente de ocorrência. Bom, não precisou de usar todos os 8 bits. Mas assim por diante, né? O próximo grupo, né, se houvesse mais 15, ou mais um outro conjunto, né, de símbolos para serem codificados, né? Isso aqui seria, o último seria 15, manteria o indicador de 15. Aí você abriria um novo de 15, ou seja, 15 é o 1111 em 4 bits. Um novo conjunto de bits, de 4 bits, seria 1111 também, né? Abrindo o próximo 15 e acrescentaria mais 4, colocando os 15 próximos valores. Todo mundo entendeu esse esquema ou não? É bem simples, né? Tá? Então, o 16º, ou o 15, né, é utilizado como indicador de expansão, indicador que tem mais 4 códigos associado a ele. Bom? Então, aqui você tem 4 bits, e aqui você tem 4 fixos, né, 4 fixos mais 4 variáveis, dá um total de 8 bits, né, para aqui. Então, por exemplo, o caractere B aqui, né? Tá? Ele é codificado com 15, que é 1111, né? Em 4 bits. Tá? Toda vez que aparece 15, eu sei que vai ter que pegar os próximos 4. E o próximo 4 é o 3, né? Que é o 0011, tá? E isso representa o novo código do caractere B. Tá? Aqui está usando 8 bits, então, poxa, mas 8 bits não faz diferença em relação ao ASCII. Tá bom, mas aí ASCII também tem 8 bits. Mas é uma nova codificação. Tá? Bom, resultado final, né, no fim, tá? Os códigos para os símbolos de maior ocorrência, que é o A, espaço e E, por exemplo, né, tá? Eles tiveram esse código 0, 1 e 2, respectivamente, que ocupavam 4 bits. 4 bits vai 42 vezes, né, que é o número total de ocorrência, você tem o número total de bits para este símbolo. Tá? Então, você faz essas contas todas, isso faz uma somatória, tá? E percebe-se que o total de bits, né, passou a ser 1264. Ou seja, quase, né, metade do que era original. Né, 2258 para 1264. Tá? Veja, foi um truque relativamente simples. Eu não usei um algoritmo mais complicado. Não. Eu poderia ter usado um Huffman, que seria máxima eficiência. Mas, em vez disso, eu achei um outro código, uma outra forma de codificar, mais rápido e mais simples, né, que já deu um bom ganho. Ok? E assim, você vai criando lógicas, né, diferentes lógicas. Huffman e Shannon não são os únicos codificadores, né, que existem por aí, né? Então, como é texto, a gente brinca com várias formas de codificar. Codificador de textos modernos, né, eles trabalham com grupos, né, não é nem com caracteres. Aqui
foi agrupado apenas um único caractere, né? Mas uma outra forma, por exemplo, é ver o histograma de algumas combinações, de, ou até de palavras inteiras, né? A palavra que, por exemplo, aqui, ó, que, caractere que, o e, né? Aparece aqui, né? E aparece aqui. Tá? Então, de repente, é mais interessante, né? Você ter uma variedade menor de símbolos. Você, em vez de pegar os caracteres, você pega fonemas, né? Ou até palavras inteiras. Bom, então, isso são truques que são utilizados na compressão. E, de repente, o importante é você gerar, né, um código menor no fim. Tá? O que você vai considerar? Veja, é um processo interessante. Enquanto você tem a pedra, lembra do rolo da pedra? Estou calculando, medindo o peso ou medindo as dimensões da pedra, né? Estou pegando dado primário. Nesse caso aqui, eu já estou pegando alguma coisa já previamente codificada, no formato digital, e eu estou reorganizando, inclusive reagrupando os símbolos. Estou tentando capturar os símbolos, né? No caso de um peso de uma pedra, por exemplo, o símbolo já é peso, né? Que eu estou pegando, tá? Mas aqui no caso de texto, eu tenho a possibilidade de fazer umas combinações para tentar pegar símbolos diferentes, né? Por exemplo, em vez de pegar um caractere cada um como sendo símbolo, eu posso pegar um conjunto de caracteres para formar, né, o meu universo de símbolos. Eu posso pegar, inclusive, até palavras inteiras como sendo a minha distribuição de símbolos. Tá? No caso, não compensa, porque você tem que mandar um dicionário no começo que fica tão extenso quanto o próprio texto codificado. Tá? Mas, dependendo do texto, se for um texto de muito grande, centenas de milhares de páginas, às vezes compensa fazer esse tipo de análise. Né? Então, o que é mais comum? Fonemas, com certeza. Tá? Fonemas é um conjunto, né, de, às vezes, consoante e vogal, que é muito utilizado, né, na codificação dos textos. Tá? Os textos que usam a simbologia fonética, tá? É muito bom, na verdade, para usar ah, como símbolos, ou fonemas como símbolos, para poder ter uma boa compressão de dados. Tá? Tudo bem? Dúvidas? Não. É isso. Então, a ideia básica é uma recodificação, a partir de que você redefine, inclusive, o que é o símbolo, né, no caso do texto. Tá? Tipo de compressão. Ah, tá. Essa é uma coisa que a gente vai ver mais à frente. Os que a gente viu até agora são compressões sem perdas. Né? A ideia é você não perder nada de informação, somente melhorar a eficiência. Mas existem compressões muito eficientes, na verdade, muito boas, mas que têm perdas. Tá? A gente vai discutir, se for possível, na próxima aula. Tá? Então, tipo de compressão. Se a mensagem é esse aqui, o 25, um 8 em dízima, né? Pode ser comprimida sem perda, como essa codificação é tipo run length, né? Tá? Então, 25, e aí, entre colchetes, indica o número de ocorrências. Oi, ficou ruim o áudio? E aí, pessoal? Eu acho que tá normal. Tá normal? Pra mim tá normal também. Acho que é o seu problema, viu, Isaac? Tá bom? Bom, uma outra possibilidade, então, é você codificar isso aqui arredondando, né? Tá? Lembra, a gente viu teve essa discussão de valores bem no começo, né? Da representação dos valores, tá? Aquele, não é com perdas, mas na verdade é aquele discussão do que é
é infinito ou não é infinito, se é finito ou não, né? Todo, quais são os limites, né? Que se é finito com limites, assim por diante. São todos dados, né? E tem várias formas de representá-los. No caso, né? De um valor como esse aqui, né? O que se pode fazer é colocar em faixas, né? Ou, no caso, foi feito um arredondamento, né? Para 26 aqui, tá? Foi feito um arredondamento, tá? Mas se não for por arredondamento, pode ser por faixas. Eu tenho uma faixa, no caso, uma faixa de 1 por 1, uma casa, nenhuma casa depois da vírgula, portanto, eu faço um truncamento ou arredondamento, tá? E com isso eu reduzo a faixa de variação, tá? Então, em vez de ter números depois da vírgula, que aumenta o número de caracteres, tá aqui, eu reduzo essa diversidade, essa expansão, né, dos dados, colocando, enquadrando eles, né, em determinadas faixas. Então, tem uma faixa para 25, eu tenho uma faixa para 26, 27 e assim por diante. Eu faço um enquadramento jogando os valores lá dentro. Tá? No caso, como é 25,8, uma dízima de 8, né, foi feito uma aproximação para 26, para encaixar uma faixa de 26. Tá? Com isso, eu reduzo a faixa de variação, mas em compensação, eu tive perdas aqui. Né? Eu perdi informação, eu perdi dados aqui. Tá? Uma outra divisão na área de compressão, já discutimos antes, né? O offline, onde você tem todos os dados, e normalmente você tem mais tempo, né? Tem todo o tempo disponível para analisar quais as características, não só histogramas, mas como é que eu posso reagrupar, né, determinados dados para obter uma compressão maior. Né? Então, no fundo, eu posso testar vários algoritmos, inclusive várias combinações, né, de símbolos para ver, né, como é que eu posso ter menor quantidade de dados, tá? Fazer a máxima compressão. Agora tem um outro tipo que é o online, né? Os dados vão chegando e eu não sei quais são os dados que vão enviar. Tá? Como não sei quais são os dados, eu tenho que deixar margem para poder trabalhar uma adaptação. Né? Então, você não tem como ser eficiente numa situação dessas. Tá? Então, são compressões utilizadas para sistema de televisão, por exemplo, ao vivo, né? Tá? E alguma característica, né? Tenta aproveitar alguma característica do dado que está vindo, tá? Para poder trabalhar uma compressão com perdas. Tá? Por que a televisão utiliza? A televisão utiliza, primeiro, reduzindo a minha quantidade de dados, eu consigo transmitir mais canais de TV, né, para uma mesma linha, tá? Porque eu reduzi o número de dados. Tudo bem? Então é uma vantagem. Em compensação, corre-se o risco, né? Como eu não sei quais são os dados, quais são as imagens que vêm, corre o risco de perder, né, trechos de determinadas imagens. Bom, a gente vai discutir isso mais à frente. O que significa a redução da faixa dinâmica? Veja, esse aqui. Tá? Esse é um dos objetivos dela. Primeiro, analisando os símbolos, é o que fiz com o texto, né? Tá? Inclusive, reorganizando os símbolos, né? Aqui é uma redução de variação dinâmica, né? Normalmente está associado a algumas a processo de digitalização e normalmente implica em algumas perdas. Né? A digitalização já envolve alguma perda, né? Lembra? Né? Erro de quantização e erro de mostragem. Então, redução da faixa dinâmica. Vou voltar àquele exemplo que nós já vimos, né? Na aula de mundo digital. Tá aqui. Então, tem trechos aqui, por exemplo, entre, não sei se vocês enxergam, essas duas amostragens. Né? Está aparecendo essa marcação? Sim. Legal. Veja, entre essas duas amostragens, tem quase uma reta aí, né? Esses dois sinais, essas duas amostras, né?
Tá? Então, é uma variação típica, né? Quando você tem muita amostra, né? Entre uma amostra e outra, o sinal é mais ou menos uma reta, comporta-se como uma reta, né? Então, muitas vezes você faz isso. Então, imagine esse azul aqui, é uma reta, né? Um sinal analógico é uma reta, e aí, ao digitalizar, né? Ao fazer a quantização, ocorre uma coisa tipo assim, uma escadinha aqui. Por que escadinha, né? É, é quase uma reta, se aproxima quase uma reta, o sinal analógico real é uma ascendente, né? Mesmo que seja uma senoidal, dependendo do trecho que você pega, é quase uma reta. É, consigo aproximar com uma reta. E aqui, a cada amostra, né, eu fui pegando um valor que está aqui. Ó. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer. Não, eu não consigo capturando. Só um instantinho, gente. O mouse aqui não conseguiu marcar. Bom, desculpe, gente. Acho que está ficando. Tá. Melhor não mexer. Tá bom. E aí, por exemplo, então amostra 1, 2, aqui amostra 2, amostra 3, amostra 4, assim por diante, né? Nessas amostras aqui, eu vou tentar ler, na 2, por exemplo, né? Eu fiz uma leitura e eu peguei o valor médio, né, aqui em cima do azul, tá? Que deu 15, tá? Então esse 15 vai valer até o fim, né? Vai ter até a próxima amostra, certo? E na amostra 3 eu li 30 e subiu de 15 para 30 e vai ficar 30 até o fim, né, do, o, da amostra, né, até a próxima amostra, né, que é o 4. E assim por diante. O efeito final, né, desse processo de digitalização é que na saída da digitalização vai aparecer uma escadinha, tá bom? E aí são os valores que estão aqui, em termos de intensidade. Aqui 0, 15, 30, 45, 45, 60 e assim por diante. Como é uma reta, né, vocês podem reparar que a variação entre uma leitura e outra, uma intensidade e outra, é 15, né, em cada um dessas amostras. Então vai crescendo de 15 em 15, que é uma reta, né? Bom, então, nesse trecho, os outros trechos podem ter outro formato, né? Mas nesse trecho, que é mais ou menos uma constante, tá? Eu consigo converter da seguinte forma, né? Em vez de usar 8 bits para codificar de 0, a intensidade de 0 até 135, tá vendo? A menor valor foi 0 e maior foi 135. 135, tá? Como 135 é mais do que 127, é isso, 127, né? Ou seja, 7 bits, eu sou obrigado a usar 8 bits para codificar de 0 a 135. Então, usando 8 bits para codificar esses valores todos que estão aqui na intensidade. Tudo bem? 8 bits, né? Fixos, né? Então, tá bom. E aí, eu percebi que a diferença entre eles é 15. Então, eu tenho uma outra tabela aqui que é a diferença de intensidade entre um e outro. Tá bom? E resolvo, então, codificar só a diferença, né, de valores. Então, teve dois valores, que é o 0, né, e o 15, né, em todos eles aqui. Tá? E, como são só dois valores, eu codifiquei o 0 como 0, né, e o 15 como sendo o 1. Todo mundo entendeu?
Então, toda vez que aparece 0, eu ponho 0 na diferença, e toda vez que aparece 1, eu coloco 15 como diferença. Tá? Eu tenho como recuperar o valor original? Sim, é só seguir aqui, né? O meu valor na amostra 5, na amostra 5 aqui, é 60, né? É 60, tá? Mas como é que eu chego a 60 seguindo essa codificação aqui? 0 significa 0, tá bom. E aí toda vez que aparece 1 é 15. Então, primeiro, como está na posição 5, né? Na amostra 5, eu tenho que pegar, né? 1, 1, 1, 1, tive 4 uns, portanto 4 vezes 15 vai dar 60. Então minha posição aqui, na posição 5, eu vou ter o valor de 60. Ou seja, eu consigo recuperar minha informação original. Alguém não entendeu ou não? Tá? E essa técnica a gente chama de redução da faixa dinâmica, porque aqui tem uma faixa dinâmica que varia de 0 a 135. Tá? E aí, através, né, do registro somente das diferenças, tá? Como são só diferenças, a, a faixa dinâmica absoluta caiu, né, bastante. Né? Se você tem um sinal bem comportado que não oscila muito, tá? A diferença cai bastante. Tá? Veja, só estou pegando as diferenças. Né? Então, isso é uma redução de faixa dinâmica, e com a redução da faixa dinâmica, se você não ver muita diversidade de valores, ou seja, os valores de variação aqui não for muito grande, eu vou precisar de menos bits ainda para codificar essas diferenças. Bacana, né? Com isso, eu uso menos bits no total. Tá? Então, em vez de usar aqui aqui são 10 amostras, né? 10 amostras, 8 bits cada amostra, a cada amostragem, né? Eu tive um total de 80 bits. Agora, com a redução de faixas dinâmicas, sem perda de dados, eu consegui obter, né, fazer uma compressão para 10 bits apenas. Bom, então, de 80 para 10, né, é quase desculpa, é 8 vezes menos dados, né? Tá? Bacana, né? Tá? Só que, em compensação, teve um problema aqui, né? Você corre alguns riscos, né? Ah, de, de perda de redundância, né? Ou seja, à medida que você reduz a quantidade de códigos, você está aumentando a densidade de informação. Tudo bem, certo, né? Quanto mais comprimido, mais denso é a informação, né? Mais importante se torna cada um desses bits, né, que eu estou dentro do código. Isso é natural. Ou seja, a perda de um bit passa a ser mais grave do que uma situação com redundância ou com mais folga. Né? Qual a consequência aqui, por exemplo? Né? Suponho que eu tenho uma perda aqui de um bit aqui no codificação 60, né? Tá? Dependendo de onde virou o bit, é um código de 8 bits, né? Então, se for um bit mais significativo ou menos significativo, por exemplo, né? Se virou de 60 o bit menos significativo, ele não vai ter efeito nenhum, vai só mudança de um nível, né? Quase nada de diferença. Mas aqui não, né? Se você perde um bit aqui no meio, o que acontece a partir daqui para, né? A partir daqui? Como eu estou somando só as diferenças, tá? A perda de um bit naquele ponto significa que eu vou perder, a partir de lá, toda a informação fica deslocada. Tá? Se eu perder esse 15 que está aqui, representado aqui, daqui para frente, todos os meus valores aqui, a partir do 6, vão ficar com 15, menos 15, porque eu perdi aquele valor do meio. Né? Como estou somando, e depende, o valor atual depende do histórico, depende do anterior, tá? Ao perder aquele valor, eu perco dali para frente, minhas informações passam a ser todas erradas. Enquanto que se eu armazeno o valor absoluto, né, eu perco só a informação daquela amostra. Tá?
as amostras, as leituras subsequentes, corrige, né, o meu erro. Né? Então, se eu estou codificando um som, por exemplo, né, tem quase um erro imperceptível que é uma amostra que foi lido ou interpretado errado. Tá? Mas aquele ponto, né, em 40 mil amostras por segundo, não faz diferença nenhuma para o ouvido, você não percebe nem esse erro. Agora, se você tem um algoritmo onde você armazena só a diferença, né, e a partir daquele ponto todas as amostras passam a ficar erradas ou deslocadas, certamente você vai ouvir ou perceber esse erro. Bom, então essa é a implicação, né, da compressão. Você torna cada bit mais importante do que era, né? Ou seja, dependendo da aplicação, passa a ser muito crítica. Tá bom? E aí, pessoal, todo mundo entendeu? Tranquilo, né? Então, codificação. A gente já viu vários tipos de codificação. Recodificar alguma coisa, né? É uma parte também da codificação. E a recodificação tem objetivos. Né? Um dos objetivos é reduzir a quantidade de bits, né? Reduzir a compressão, né? Reduzir a quantidade de bits, aumentando a eficiência. Né? Você tenta analisar todos os dados originais, o código original, tenta levantar, né, todas as ocorrências e tentar recodificar de forma a gerar mais eficiência. Tá? Uma outra forma após essa recodificação, né, você pode aumentar novamente a redundância, aumentar novamente o espaço de código com o objetivo de proteger esses dados. Aí você joga lá dentro esses bits adicionais para fazer a detecção de erro e correção de erro. Tá bom? Então, codificação é uma área muito interessante, né? Você faz uma série de coisas com o código, né? Não só criando códigos novos, como também usando essas ferramentas, esses algoritmos para acrescentar propriedades e mantendo a eficiência, né, do código final. Tá bom? Então, veja, hoje em dia, praticamente todos os dados, né, que circulam na internet, o que você armazena no seu pendrive, né, o que circula através do smartphone, né, tem alguns desses tratamentos. Tá? Compressão, com certeza, compressão de dados, tá? Proteção do dado para perdas, né, e correção. Tá? São todas codificações extensamente utilizadas no tratamento desses bits, tá? Principalmente para comunicação, transmissão e armazenamento. Tá bom? Os bits tem que estar numa forma física, né? E nessa hora você usa esses truques da codificação para proteger, né, esses dados. Bacana, né? Tá? Então, mas tudo isso é possível por causa do processamento, tá? Por causa de elementos processadores que podem fazer, veja, tudo isso aqui é manipulação, né? Manipulação de código, de bit, né? Tá? E a única forma de manipular esse bits é através de algoritmo e processamento. Você ter um chip de processamento para fazer isso. Ok? É isso. Então, maximizar a eficiência do código significa colocar o máximo de informação no espaço de valores do código. Então, você tem espaço de código, né? Você está jogando, maximizando, né, esse espaço, colocando o máximo de informação. Tá? Então, a redundância é minimizada nesse caso, porque você tem a máxima eficiência, e aí fica, dependendo da situação, fica muito crítica, né? Tá? Se o ambiente é ruidoso ou se o meio de armazenamento é frágil, você começa a correr muitos riscos. Aí você acrescenta esses códigos detectando de erros e código corretor de erro. Tá bom? Aqui já é um exemplo que já vimos, né? O bit paridade, o CRC e o código de RAM. Tá? A gente vai ver então, mais à frente, né? Bom, a compressão é na próxima aula, mas hoje ainda vamos ver tipo de compressões sem perdas, né? E com perda. Olha, tem dois grupos principais sobre tipo de compressão: aqueles com
online e offline. Online é aquele que eu tenho, desculpe, offline, é aquele que eu tenho todos os bits, todos os dados necessários antes de fazer o tratamento, ou seja, eu consigo analisar o conjunto de dados para escolher o melhor algoritmo, tá, que resulta na melhor compressão possível. Tá? Então, eu tenho todos os dados para poder analisar, levantar histogramas, assim por diante. E a compressão online, né, que eu vou recebendo os dados e eu tenho que me adaptar à medida que esses dados chegam, tá? Para tentar ter um código adequado para esses dados, para o tipo de dado que eu vou receber. E agora tem os dois tipos também, né, de compressão, aqueles que têm perda, para discutir o que significa ter perda, tá? E aqueles que não têm perda, que são os algoritmos que a gente viu até agora, né? São seleções de lógicas e de codificação, onde a ideia é não perder nenhuma informação, tá? Então, ao codificar, ao pegar a informação e transformar em um novo código, tá? Existem situações onde propositadamente eu perco, né, algumas informações, tá, para poder ter um código muito mais eficiente. Bom, então, sem perdas ou reversível. Tá? Compressão sem perda, né? Então a gente já viu muita coisa. São as primeiras classificações: estático, semi-adaptativo e dinâmico, que é o caso da compressão LZW, que é realmente um algoritmo adaptativo. Dicionário estático, né, basicamente é trabalho de conversão, né, apropriada para mensagem de texto, por exemplo. Tá? Se um código tem padrões não usados, eles podem ser atribuídos a sequências que ocorrem mais frequentemente. Né? Por exemplo, abreviações. Né? Aqui exemplo da tabela ASCII. Né? Tem um caractere del, né, que antigamente era importante no telex, né? Tá? O backspace também, né? São códigos típicos, né, de controle. Não contém informação, mas tem controle. Tá? Então, você pode utilizar, né, esses símbolos do ASCII, esses códigos do ASCII, desculpe, né, para algum símbolo que tem uma ocorrência frequente, por exemplo. Né? Uma das coisas que é utilizada, por exemplo, em inglês, né, é o Z, que são, você não codifica, né, as três caracteres, o T, H e E. Né? Você codifica o conjunto, tá? Porque a ocorrência desse conjunto é muito elevada. Né? Então, a isso a gente chama de um dicionário estático, tá? Porque tem uma tabela de conversão estática, não, né, não é dinâmica. Tá? Então, eu uso ele para fazer a minha conversão. Uso de abreviações para cumprir mensagem implica necessidade de dicionário. Tá, tudo bem. Tá? Se eu tenho abreviação, eu tenho que ter um dicionário no começo, né? Normalmente você manda na primeira mensagem mesmo. Então, se for armazenado, né, se o dado não é transmitido, mas armazenado, você põe no cabeçalho, ali no começo, né, do arquivo, a tabela de conversão do conteúdo. Análise mecânica funcionais de sistema. Bom, o semi-adaptativo é um outro tipo de dicionário, onde você vai mudando o dicionário, a conversão, né, de acordo com a ocorrência. Então, a ideia é você ter um dicionário, né, à medida que as mensagens vão acumulando, você vai fazendo um histograma das mensagens e para propor, né, uma nova tabela, um novo dicionário de conversão. Né? Então, você vai recebendo os dados, tá? E à medida que os dados vão passando, periodicamente, a um certo intervalo ou certo número de mensagens, você manda uma nova tabela de conversão, que considera a ocorrência dos símbolos anteriores. Tá?
os símbolos iniciais. Normalmente você pode usar, se for texto, né, normalmente se usa a tabela ASCII com os símbolos iniciais. Tá? No dicionário teria que ser transmitido junto à mensagem, e a mensagem, no fundo, a eficiência não é muito boa, porque você tem que mandar sempre um dicionário. Eventualmente você manda até um dicionário junto com a mensagem, ou seja, é feito um novo dicionário a cada mensagem. A mensagem tem que ser analisada antes para descobrir as melhores entradas para o dicionário. Tá? Bom, isso é óbvio, né? Tá? Então, a ideia é você fazer realmente essa análise de histograma, como você tem a mensagem toda. Né? Agora, se a mensagem vem caractere a caractere online, aí fica muito mais difícil usar o dicionário semi-adaptativo. Tá? No caso do dicionário dinâmico, né, o próprio tabela de conversão vai sendo modificado à medida que os caracteres vão chegando. Tá? Bom, aqui diz que não precisa acompanhar a mensagem, né? Quer dizer, a ideia é ter o mesmo algoritmo, no caso de uma comunicação, né? Ou até mesmo no caso de leitura e gravação de dados em disco. Tá? A ideia é você ter um mesmo algoritmo, tanto para a codificação como para a decodificação. Então, a ideia é você... É um algoritmo que vai mudando o estado de um lado, e outro que vai acompanhando esses dados também vai mudando os mesmos estados. Então, a ideia é manter os dicionários mudando, né, dinâmica, mas mas cujo processo de adaptação é síncrono. Quer dizer, os dois lados, o transmissor e o receptor, estão sendo sincronizados quanto às alterações. É óbvio, né? Se você não sincronizar, você não vai conseguir decodificar os dados que estão vindo, os bits que estão vindo. Tá? Então, esse exemplo do LZW, né? Pode ser usado antes do fim da mensagem ser processada. Então, claro, né? A ideia é usar à medida que a mensagem vai chegando. Tá bom? LZW é homenagem aos criadores, né? Inicialmente era só o Ziv Lempel, que era conhecido como Ziv Lempel, e depois teve o Welsh, que fez uma série de melhorias e acabou sendo chamado de LZW. Tá? Ziv Lempel é uma turma muito boa na área de codificação. Tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer esse exemplo, né? É um pouquinho chato esse exemplo, tá? De uma codificação LZW, mas o objetivo aqui não é atrapalhar a vida de vocês. Né? O objetivo aqui não é deixar essa aula chata, tá? O objetivo é que vocês tenham uma ideia de como isso funciona, tá? Não quero que vocês entendam detalhes mais profundos, mas é mais importante entender de maneira geral por que ele existe e quais os principais mecanismos que ele utiliza, né, para manter esse sincronismo, né, e essa adaptação. Tá? A gente vai ver rapidamente. Eu vou colocar um outro exemplo mais detalhado na próxima aula, né, ou até essa semana, né, no repositório, para vocês poderem entender melhor esse mecanismo. A gente pode voltar a discutir na aula de exercício, tá? Mas, por hora, eu gostaria que vocês tivessem apenas uma ideia do que vem a ser essa compressão. Tá? É importante, né, para essa disciplina, vocês terem essa noção, tá? Não é importante que vocês saibam fazer, né, uma coisa complicada como essa, tá bom? Bem que não é tão complicado assim, não. É importante tentar captar, né, o que está sendo feito. Aqui tem algumas aplicações, né? Textos, imagens, tá? E é reversível, porque é uma compressão sem perdas, é um algoritmo adaptativo sem perdas. O dicionário inicial é a tabela ASCII, né? Tá? E a mensagem codificada ela tem um bit a mais, um nono bit. Tá? Então, por quê? Ele começa com a ASCII, que tem 8 bits, tá? E à medida que você vai criando novos códigos, tá?
ele coloca esse bit a mais, é o nono bit, tá? Para mostrar que ele é um código, uma tabela nova, né? Um código novo, além da tabela ASCII. Então, a tabela ASCII vai ter 8 bits, tá? Acima de 8 bits, é uma nova tabela que está sendo construída dinamicamente, uma tabela de conversão construída dinamicamente, tá bom? Para isso, então, veja, o 8 bits vai de 0 até 255, dá 256 bits, valores diferentes, né, com 8 bits. Desculpe. E depois, né, ele reserva os dois primeiros bits, valores, tá? Depois 255, que é o 256 e o 257. O 256 indica começo da transmissão e o 257 o fim da transmissão. Bom? Tudo bem? Então, usa 9 bits a parte codificada. Bom, na verdade, a parte de cima, além dos 8 bits, os primeiros 8 bits com o nono bit 0 significa que é uma tabela ASCII. A gente a gente vai entrar nesse esquema, mas eu acho mais fácil eu entrar direto no exemplo. É melhor entrar no exemplo. Depois a gente volta aqui se for necessário. Tá bom. É isso aqui. Vamos lá. Vocês estão enxergando? Eu não sei como está a resolução na tela de vocês. Está Tá legível? dando pra ver sim. Está dando para ver? Ótimo. Então, a mensagem que eu quero mandar é isso aqui, ó. Ela não tem muito significado, tá? É uma sequência de I, TTY, espaço. Tem algumas repetições de caractere, de propósito, né? Para ver como é que eles se comportam. Tudo bem? Essa mensagem é a que vai ser transmitida. Tá? Então, tem um processo de codificação, que é o transmissor, que vai fazer. Tem um meio de transmissão para saber o que está passando, né? O que foi mandado efetivamente. E tem a decodificação. Tá? Então, apesar de ser transmissão, pode ser também uma codificação e depois um armazenamento em disco e depois alguém está fazendo pegou dado armazenado e está fazendo uma decodificação para fazer a leitura. Tá? Não tem problema, tá? Então, a ideia é que você tem um processo chamado codificação e outro chamado decodificação. Como não existe nenhuma tabela, exceto a tabela ASCII, né, que não precisa ser transmitida porque todos têm essa tabela como sendo padrão, né? Então, a ideia é você ter um algoritmo que ambos os lados, né, conseguem se manter sincronizados para criar novos códigos que têm mais eficiência, né? Quer dizer, ele representa mais informações do que o código original. Tá bom? Então vamos lá. Esses são os caracteres, o ITTY espaço BITTY. Então tá aqui, né? Na entrada. Opa. Estranho, eu não consigo ter. Vou ver se eu consigo fazer marcação. Tá aparecendo alguma coisa aí, não? Uma mancha vermelha? Laranja, é isso? Tá certo. Porque é laranja. É laranja, tá bom, é laranja mesmo. Eu que tô meio daltônico. Acho que é o horário, ou é fome. Mas tá dando pra ver sim. Vocês viram que tem uma sequência, né? O ITTY espaço BITTY espaço. É o que está aqui em cima, né? Tá bom? Então esse é o lado da entrada. Vamos ver se ele chega do lado da saída, do outro lado aqui, tá bom? Bom, ele começa com o I. Aliás, ele tem que começar dizendo, eu vou começar a transmissão. Então ele tem que dar ele tem que dar um start, né? Não sei se eu consigo. Eu só consigo marcar o em cima, engraçado no vídeo. Em todo caso está o start, que é o 256. Todo mundo está chegando, 256? Tá bom. Então, o que está no meio é o dicionário, né? Tem o dicionário de um lado e tem o dicionário do outro lado. Tá? Os dicionários têm que ser iguais, tá bom? Tudo bem? Então, em cada dicionário, esse primeiro item do dicionário, né? Tá? É o 258. Porque o primeiro 2 bits, né? Desculpe, dois valores, primeiros 2 valores do nono bit, né?
Um é 256, que é o start, o outro é 257, que é o stop, que é o fim da mensagem. Então, o próximo disponível é o 258, tá bom? Então, vamos lá. Você transmite, na parte laranja, né? Você transmite o I primeiro. Como não tem um dicionário anterior, depois do start, né? Vai o I mesmo, né? Esse 105 é o I minúsculo na tabela ASCII. Então, não usa a codificação já conhecida, padrão, não tem nada demais, quer dizer, não tem nenhum truque por enquanto. Do lado de lá, recebeu o I. Né? Ao receber o I, não tem nada no dicionário, o dicionário está limpo. Né? Aliás, quando você dá um start, aí você zera o dicionário. Tá? Zera o dicionário aqui, do lado da codificação, e ao receber aqui na decodificação, ele zera a tabela também, tá? Do dicionário. Tá bom? Recebeu o I, né, foi para a saída direta, porque não tinha nada no dicionário. Mas o I ficou armazenado aqui como uma entrada. Tá bom? Bom, o próximo código, que é o próximo código a ser transmitido é o T, no laranja aqui, né? É o 116 em ASCII, tá? Ele mandou também o 116, né, na transmissão, no nono bit. Por quê? Porque eu não tenho nada ainda codificado, tá? Mas já tinha o I antes, né? E ele pegou, né, o I e o T, né, e codificou como sendo 258. Tudo bem? Vocês entenderam? Entenderam, né? Do lado de lá, ele recebeu o I e recebeu o T, né, pela tabela ASCII também. Tá? Isso aí, possível. Viu I, T. Né? Eu vou lançar até aqui. Né? Recebeu o I, recebeu o T, também vai tabela ASCII, mas ele também vai montar a tabela 2, vai criar o IT, né, como 258 no seu dicionário. Tudo bem? Veja, por enquanto não houve nenhuma compressão, mas os dois lados montaram o mesmo dicionário com o mesmo código. Tá? O 258, né, valendo o IT. Quer dizer, em vez de ser 8 bits para o I, 8 bits para o T, o 258, que é 9 bits, né, vale por esses dois. O próximo caractere enviado é um T. Né? E aí, né, ele não expande para 3 caracteres, ele mantém em 2. Tá? Por que ele mantém em 2? Não tem sentido ficar expandindo se você não sabe se aquele código vai ser utilizado. Porque normalmente você vai aumentando a eficiência. É que nem os textos quando a gente está codificando, né, lá do texto de Camões. Né? Primeiro a gente separa os caracteres, depois a gente começa a trabalhar o conjunto de caracteres 2 a 2. Só depois começa a trabalhar 3 a 3 e assim por diante. Então é a mesma lógica que a gente está aqui. Então, o último caractere, eu montei o IT, o último caractere foi o T, veio outro T, eu coloco eu crio um novo, né, o 259 como sendo o TT. Tá? E mando novamente o T, né, como caractere ASCII aqui. Tá? T. Do outro lado fez a mesma coisa, né? Recebeu o T, o último caractere tinha sido o T, recebi um novo T, então coloquei, criei um código 259 com TT. Tá? E assim por diante. Tá? O Y eu faço com o último caractere TY, formo o código 256, não, desculpe, 260, né, 260, como TY, o Y espaço, está aqui, o Y espaço 261, né? E depois o 262, né? Que é o espaço mais o B. Tá? Então é sempre em dois, com o último caractere mais o novo, vai montando o dicionário do outro lado também. Tá? E aí, depois do B I, tá? Finalmente aparece uma sequência, tá? Depois do B, né? Espaço B,
Aqui é o B, depois veio o I, BI. Tá? É o 263. Vou ter aqui. Vamos parar por aqui. Agora, ele recebe um caractere, o I, né? Ele sabe que o I é o último, e um T, novamente. Então, a sequência é IT. Ele fala, bom, peraí, IT eu tenho aqui no meu dicionário. O meu primeiro elemento do dicionário é o IT. Tá? Então, ele, ao receber o T, ele não manda o T. Tá? Foi o I, desculpa, foi o B, o último caractere que mandou. Ele recebeu o I, né? Desculpe, né? O I anterior, né? Mandou B, mas não mandou o I. Ele colocou o I como um novo elemento aqui, mas ele viu que tem um I aqui no dicionário. Antes disso, nenhum deles aqui, nenhum dos caracteres tinha sido, né, tinha ocorrido no dicionário. Esse I aqui, né, do 105 aqui, foi a primeira vez que apareceu, né, um caractere, né, repetido. Claro que teve o T antes, né, mas esse T estava montando aqui os primeiros códigos, então nem conta, tá? Mas é o primeiro caractere novo, né, que a ser transmitido, que consta no dicionário. Tá? Quando o T veio, por exemplo, aqui, ele não constava ainda, né, como o primeiro caractere de nenhum dicionário. Nenhum caractere. Aqui, não, aqui também, quando veio o T, montou com o último caractere aqui e Y, tá certo? Então, ele não mandou o I e ficou aguardando o próximo caractere. E, de repente, né, depois desse I que está aqui, que está marcado aqui, no 105, vem um T. De repente vem um T, né? Tá? Se vier um T, ótimo, eu uso 258. Se não vier o T, eu mando, né, o I novamente e o outro caractere novo no lugar que não é o T, né, na verdade. Tá? Mas, enquanto houver uma chance de vir um T, eu retenho o I. E é o que aconteceu. Né? O T, veio um T, tá? Novamente ele não mandou nem o I, nem o T, agora mandou o 258 aqui, está aqui, né? 258, e significa o IT. Então, essa é a primeira vez, esse 258 foi a primeira vez que ele utilizou a tabela, né, a nova tabela do dicionário já com novo código. Tudo bem? Todo mundo conseguiu acompanhar? Do lado de cá, como ele tem já o 258, ele interpretou corretamente como sendo o IT. Bom, e assim ele vai montando. Tá vendo que aqui já tem 3 caracteres, né? Tá? Por que tem 3 caracteres? Porque ele considera o IT. Aqui, ó, desculpe. Aqui ele considera como 3 caracteres já na tabela. Por que tem 3 caracteres? Porque ele considera o IT, né, que é o 258, como sendo um único caractere. Então continua sendo 2 por ele, na lógica que está aqui. Tá? É importante que essas tabelas sejam montadas, o dicionário seja montado com o código e o seu significado de uma forma igual do lado de cá, que eu fazer decomposição, né, ou decodificação. Imagine que você tem tabela diferente, aí você está perdido, né? Vai ter uma conversão errada. Mas nesse caso, essa é a ideia. Tá? Cada vez que chega um caractere, ele vai criando um novo código baseado no anterior. Tá? E assim, o código vai crescendo. Né? Veja aqui nesse embaixo, você já tem 4 caracteres, né? Espaço B e N. Tá? Na tabela. Todo mundo entendeu a lógica, mais ou menos? Na fase inicial, não tem nenhuma compressão, quase, né? Porque você tá mandando diretamente, né, os caracteres à medida que chegam. Mas logo depois, se houver repetição, ele vai sendo capaz de criar novas tabelas, novos códigos, né? E aumentando a eficiência. Tá? Então, se vier novamente o espaço BIN, eu vou poder usar o 268 aqui, o último que eu marquei, né? E 268 e está economizando 4
Está reproduzindo 4 caracteres, né? Então, é um byte só. Então, está reduzindo 4 vezes, né? Professor, Oi, pode perguntar. como é que o receptor cria esse mesmo dicionário também? É Ele não ia fundamental, ter né? que mandar? Não, não, não. É fundamental que ele crie mesmo tabela, né? Senão você não consegue fazer recuperar a informação original, tá bom? Então, como ele recebe, aqui é um bom exemplo, né? Vocês entenderam que ele vai recebendo os mesmos caracteres, né? E o transmissor, né? Eu acabei de marcar aqui no meio, aqui, né? O ITTY espaço B, né? Baseado nessa sequência, ele vai montando a tabela dele que está aqui, do lado de cá, tá certo? Vai montando certinho, né? Vocês concordam? Tá? Agora, dúvida é o seguinte, como é que ele monta esses aqui, né, os maiores? Da mesma forma que está aqui, como ele recebeu o 258, que é o IT, e já tem o 258, né, o próximo caractere aqui que ele receber, né, o TY, que já também é comprimido, né, tá? Ele vai pegar esse caractere inteiro que está aqui, o IT, mais esse T, né, o primeiro do anterior, tá? Para criar um novo de 3, né? Que é esse TY espaço aqui. O primeiro com 3 códigos, né? 3 caracteres. Ele criou aqui. Aliás, antes ele criou o ITT, né? ITTT. ITT. Isso. Que está aqui o 264. Tá? Porque ele pegou o IT do 2 aqui, né? Marcado. Tá? E acrescentou esse T, né, aqui de baixo, para criar esse cara aqui. Ó, tá? Então, o mesmo processo que cria, né, essa tabela, né, do lado do codificador, do lado da transmissão, eu consigo criar do lado da decodificação também. Porque está chegando as informações na ordem, na devida ordem, né? Não sei se deu para perceber. Será que ajudou ou não? Tirou a dúvida? Sim, consegui ver, sim. Tá? É um pouquinho chato, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, né, do LZW, eu gostaria que vocês entendessem que existem algoritmos, é possível criar lógica, né, onde você consegue fazer, né, criar dicionários, né, dos dois lados do seu receptor, que são que é consequência dessa da adaptação à medida que os dados chegam. Né? Vai chegando do dado, eu consigo montar o dicionário de um lado, como eu estou mandando os mesmos dados pela linha de comunicação, tá? O outro lado também consegue manter, né, mais ou menos sincronizado, não precisa ser exatamente, mas mais ou menos sincronizado, um outro dicionário idêntico, né? Os dois têm que ser idênticos, quer dizer, dado um código tem que significar a mesma coisa. Tá? E com isso eu consigo ter um ambiente de não só, né, sincronizado, como também com adaptativo, né? À medida que os dados vão mudando, né, inclusive na sua ocorrência, eu vou criando novos códigos. Tá? Mas aí o que acontece quando você estoura, né, o nono bit, né? Tá? 8 bits vai até 256. Com um bit a mais, nono bit, ele vai até 512. Né? Então chegou no 512, ele estoura, né? Quer dizer, muito mais. O que acontece? Ele joga fora, quer dizer, não é que joga fora, ele volta, né, o código antigo, que é o 258, e recomeça, né? Aí continua o código. Ou seja, ele vai reaproveitando o código. Tá? Então, ele vai sempre se adaptando. E a tendência, se realmente for uma ambiente bastante com mensagens bastante repetitivas, né, ele vai adquirindo cada vez mais eficiência, porque cada, né, cada vez mais caracteres vai ser codificado com um único nome 9 bits.
Tudo bem, gente? Aqui um outro exemplo. Acho que nem preciso reconhecer, mas vocês podem seguir essa lógica, né? É a mesma coisa. Como está transmitindo uma sequência de caracteres, é um pouquinho mais complicado de entender, tá? Mas é a mesma lógica. Você vai recebendo os caracteres e vou adaptando. Então, codificador e decodificador criam um dicionário à medida que o processamento é feito, à medida que os bits vão chegando, os bytes vão chegando, tá? O dicionário não precisa ser retransmitido, porque os dois estão construindo dinamicamente, tá? O codificador lida com o texto em um único passo, quer dizer, ele não fica lendo o passado, mas basicamente ele depende do caractere imediatamente anterior e do código, né, de codificação gerado, né? Então ele resolve sem precisar consultar vários caracteres, né? Só consulta, né, ele mesmo e o conjunto limitado de caracteres. O número de bits transmitido é reduzido. Isso aqui é um exemplo, né? Tá? Dependendo da situação. No caso do exemplo 1, é que a mensagem era curta, mas quanto maior é a mensagem, né, e quanto maior a repetição, vai melhorando a eficiência, né? Então, 18 caracteres em 8 bits, em 14 transmissões de 9 bits. Quer dizer, houve uma pequena melhora, né? A redução no exemplo 2, que é o AA, né, uma sequência de 6 caracteres A, tá? É ainda menor a eficiência, porque tem que lembrar que a mensagem era muito curta ainda, né? Se tornaria eficiente a maioria à medida que fossem receber mais caracteres, tá bom? Bom, todo mundo entendeu? Não precisa de uma explicação melhor? Eu vou voltar na parte do exercício na aula de quinta-feira para tentar fixar e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, né, em relação a LZW, tá bom? Mas não precisa ficar desanimado, né? Tá? Essas coisas mais chatas, por exemplo, a gente não vai cobrar em prova, tá? Só não quer dizer que é para ficar alegre e esquecer, né, o que significa. Nosso objetivo aqui é mostrar para vocês terem uma ideia das coisas que existem, né? Então, a ideia não é tornar vocês programadores de compressão LZW, né? Não é porque já existe, tá? É importante que, principalmente, o objetivo aqui é vocês entenderem como funciona isso e que é possível que isso, né, possa ser feito, que é possível que possa ser feito. Opa, estourou o tempo. Tá? Então é isso, gente. O pessoal está indo embora. A gente continua esse exemplo, né, na próxima aula, tá? Que seria segunda-feira. Desculpe, o exercício a gente continua na quinta, mas a compressão LZW a gente continua na próxima aula, tá bom? Então, não posso deixar de esquecer de interromper a gravação, senão perco a gravação. Bom, gente, vamos